O livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor diz: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o teu nome. Queridos, prepara-te para encontrares o seu Deus. Pergunto para você: será que eu e você estamos preparados para encontrar com Deus? Será que eu e você já estamos preparados? Nós mesmos vamos nos preparar? Nós somos preparados? Nós que fazemos algo para que possamos ser salvos, ou é um Salvador que desce do céu, torna-se homem, sem pecado algum, e recebe no seu corpo o pecador para que ele possa justificar esse pecador diante da justa justiça de Deus. E a justa justiça de Deus, diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E nós nascemos pecadores, Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu e você, Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora eu pergunto, se nós já nascemos pecadores e prova que somos pecadores perdidos pelos pecados que cometemos, se alguém disser, eu não sou pecador porque eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém e ainda vou na minha congregação, na minha igreja, reúno todo final de semana, sou religioso praticante. Agora, isto não deixa de ser pecador, porque o pecador, ele é pecador por causa da sua natureza, e não diretamente por causa dos seus pecados. Os seus pecados só constatam aquilo que temos no nosso interior. O que deve acontecer, eu não disse o que nós devemos fazer. Por quê? Se depender de algo que eu possa fazer, mudar algum comportamento, ter outro comportamento, para que eu possa ser salvo, estar preparado para ir diante de Deus, então a salvação vai ser por méritos. Uns vão merecer e outros não. Agora, o que a palavra de Deus diz, que eu e você, nós não merecemos. Por que nós não merecemos? Porque nós somos pecadores por natureza. Eu e você somos pecadores perdidos. Jamais seríamos salvos se não fosse pela graça. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que ele de antemão nos preparou para que andássemos nelas.
Portanto, ninguém é salvo pelos seus méritos. Você está preparado para encontrar com Deus e ir para o céu? É tanto que é pela graça e de graça. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Quem é cheio de graça? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça para favorecer quem não merecia. O que é a graça? Graça é Deus em Cristo nos favorecendo. Graça é favor concedido gratuitamente em favor de quem não merece. Você merece? Quanto mais conhecemos a graça, mais enxergamos que se dependesse de nós, nunca seríamos salvos. Nós não merecíamos, nós não merecemos e nunca vamos merecer. Olha que lindo esse texto em Romanos 11:6. Ele diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, se fosse pelas obras, a graça já não é graça. Que coisa linda. Vou ler o texto do jeito que está escrito. Na minha Bíblia, revista e atualizada. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Você está preparado para encontrar com Deus e ir para o céu? Se eu e você comparecermos diante de Deus com os nossos pecados, e o nosso pecado por natureza em Adão, todos nós vamos ser condenados eternamente para o fogo eterno. Mas se nós comparecermos diante de Deus, Pai, justificados, quando eu sou justificado do meu pecado? A Bíblia diz, Romanos 6:7, quem morreu justificado está do pecado. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento nos conduz à experiência do novo nascimento, porque para nascer de novo, primeiro precisa morrer. E é uma situação, eu e você, de nós aceitarmos a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Jesus Cristo. Quando eu vou aceitar a minha morte? Por quê? Eu, aceitando a minha morte, da minha vida perdida, porque eu não quero mais continuar vivendo a minha vida perdida, condenada. Salário do pecado é a morte. Vou ter a morte eterna, sobre pena, para minha eternidade. E a palavra do Senhor diz em João capítulo 3, versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, o arrependimento, ele acompanha o novo nascimento.
E o novo nascimento, ele traz o arrependimento. Não existe novo nascimento sem arrependimento. E não existe o novo nascimento sem que tenha acompanhado o arrependimento. Porque o arrependimento é alguém que ele é rendido pelo amor de Jesus Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Esse pecador fica sabendo que Cristo foi à cruz e o atraiu. E ele foi feito pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justificados, 2 Coríntios 5, versículo 21. Eu preciso ter a experiência do novo nascimento. Não basta eu realizar aquele cerimonial, naquela denominação que eu chego, eu sento, ajoelho ou não ajoelho, eu faço uma oração ou não faço uma oração, levanto minhas mãos, canto, adoro, ouço a palavra, fico até me arrepiado quando eu ouço alguma coisa interessante, importante, alguma coisa, é verdade, eu sou pecador mesmo, sou miserável, agora não posso mais fazer tal coisa, vou deixar de fazer tudo isso, mas tudo isso pode acontecer. Que tudo isso daí tem coisa importante e preciosa, mas fui até batizado na minha denominação, passei por água, jogaram água na minha cabeça, ou passei imersão, eu passei todos aqueles cerimoniais, mas se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é nada material, não é algo que eu toco, vejo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, o homem ser justificado no corpo do justo Jesus Cristo na cruz. É justiça, é paz. Porque justificados mediante a fé temos paz. Romanos 5, versículo 1. Eu sou justificado quando eu criei na minha morte de uma vida condenada, no corpo do justo Jesus, que ele justo me recebeu injusto. E eu que sempre fui injusto, recebi a vida do justo, porque já não sou mais eu que vivo, mas o justo Jesus Cristo habita em mim. Agora, em 1 João 5, 11, ele diz, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deu. Eu não conquistei. Eu não comprei por méritos. Ele me deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que vocês fiquem sabendo que tendes a vida eterna. Quando nós ganhamos a vida eterna? Quando nós cremos que morremos para a vida pecaminosa perdida em Cristo na cruz e fomos ressuscitados, ganhando uma nova vida, e esta vida é a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida eterna em nós. Ninguém mais tira de nós, porque é eterna. Os nossos pecados carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça. Ele levou todos os nossos pecados e ele nos levou a sermos crucificados
2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se você não crer na sua morte em Cristo, você não nasceu de novo. Como nasce de novo? Crendo que eu morri com Cristo e fui ressuscitado juntamente com Cristo. Agora, alguém diz, todos os caminhos levam a Deus. É verdade, é verdade. Mas o único caminho para a salvação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, pela mãe dele ninguém vai chegar a Deus. Pelo apóstolo Paulo, Pedro, qualquer outro não chega a Deus. Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo em João 14, versículo 6. Ninguém vem a mim, ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí ele diz em João 6,63, ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Significa o seguinte, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. E ninguém vem a Jesus se não for pelo Pai. E agora? Nós vamos criar outros caminhos, achar que temos? Não temos, queridos. Queridos, é o que a palavra de Deus diz. Igreja evangélica não salva. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho da Cruz. A Igreja do Evangelho da Cruz não salva. Nem doutrina salva. Nem Igreja Católica salva. Espírita não salva. Quem salva? O verdadeiro Salvador chama-se o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Renda-se. Você está preparado? Prepara-te, ó Israel. Bota teu nome, vou colocar o meu. Prepara-te, ó Lúcio, para encontrares com seu Deus. Está preparado para encontrar com seu Deus? E eternamente? As pessoas podem ir a Deus para salvação somente por Jesus Cristo. Mas todos vamos comparecer diante de Deus para julgamento. Ninguém vai escapar. Está preparado, querido? Peça isso ao Senhor, sua experiência do novo nascimento. Louvado seja o Senhor. Faça seu comentário sobre isso que você está ouvindo. Abraço amoroso. Glória a Deus.